Nós chegamos agora ao Alimento Diário, série Colossenses, o Mistério de Deus, Cristo, volume 1, a verdade do Evangelho. Mensagem 5, a graça de Deus na verdade. Nós queremos lembrar novamente de que esse tutorial não deve ser substituído à sua leitura do alimento diário por completo. Apenas serve de guia para principalmente os ministros da palavra possam seguir para não se desviar da sua linha principal. Portanto, os irmãos ainda devem ler exaustivamente o alimento diário com oração para ganhar revelação e vida. Na segunda-feira, o irmão Dong mostra para nós a graça de Deus em Cristo. Eu queria então chamar a atenção para a palavra graça, a graça, porque Colossenses, como vocês sabem, trata-se do mistério de Deus, Cristo. E Cristo, ele é a graça de Deus, isto é, o presente que Deus deu para nós, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Em outras palavras, sem Cristo nós não teríamos nada. Sem Cristo não teríamos esperança, não teríamos a redenção, muito menos a vida de Deus. Graças a Deus que Cristo morreu por nós, nos tirando daquela situação miserável de um pecador, e hoje nós somos alçados à posição de filho de Deus porque nós ganhamos a vida de Deus. Portanto, nós devemos tudo a Cristo. E eu vou então chamar a atenção para, na nossa leitura do capítulo 1 de Colossenses, onde fala Paulo, versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho se refere ao plano de Deus de ter enviado o seu Filho para se tornar um homem, a fim de que o homem possa ganhar sua vida e se tornar como Deus é em vida e natureza. Esse é o resumo da palavra da verdade do Evangelho. Essa palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, dos Colossenses, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. É esse ponto que eu queria chamar a atenção. Quando os colossenses ouviram a palavra da verdade do Evangelho, e essa palavra chegou até eles, e eles não só a ouviram, eles também entenderam a graça de Deus na verdade. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda a palavra que Deus fala conosco, em primeiro lugar, não devemos apenas ouvir para um entendimento intelectual. Precisamos buscar revelação, precisamos buscar a sabedoria de Deus para entendermos realmente o que Deus quer falar. Não é um conhecimento intelectual, mas uma revelação. Porque esse mistério foi revelado mediante uma revelação a Paulo. Portanto, nós precisamos não só ouvir, mas precisamos entender. Mas entender o que? Aqui diz, entender a graça de Deus que está contida na verdade. Isto é, Deus, através da verdade, através da sua palavra, Deus quer nos dar um presente. Esse presente é Cristo. Esse presente é o que está escrito em Isaías 55. Vinde vós, né, os que não têm de dinheiro, venha beber de graça. Né? Essa graça é o próprio Cristo que Deus nos deu gratuitamente como um presente. Olha só que presentão. Na verdade, eu e você acertamos a loteria celestial. Deus nos deu o maior presente. Esse presente é Cristo. E esse presente é a própria graça de Deus. Portanto, é muito importante, né, nós entendemos a graça de Deus
que é na verdade. Eu não tenho mais tempo para explicar mais do que isso, mas eu espero que os irmãos gravem bem isso. Algum momento a luz vai chegar. Aqui, na segunda-feira ainda, o irmão Dong mostra que do livro de Gálatas nós entendemos que nós, depois que nos tornamos filhos de Deus, nós ganhamos a filiação. Deus não está apenas contente em nós termos o título de filhos. Deus quer que nós sejamos filhos maduros, tenhamos a realidade de filiação. Portanto, Deus colocou na vida da igreja tutores e curadores, pessoas na vida da igreja que realmente podem nos ajudar. Portanto, irmãos, não deixem de viver a vida da igreja. Não ache que você sozinho, com a sua busca espiritual individual, é capaz de fazer de você um filho maduro. Não. Nós precisamos da vida da igreja. E, em seguida, o irmão mostra para nós que há 4 livros dos escritos de Paulo que podemos considerar como livros que compõem o coração dos escritos de Paulo. Primeiro livro, já abordamos o livro de Gálatas. Gálatas trata-se da economia neotestamentária de Deus. Quer dizer, todo o plano de Deus, está no livro de Gálatas. Tudo começa com o livro de Gálatas. E o livro de Gálatas é semelhante a uma fuselagem, a cabine de passageiros de um avião, onde a fuselagem leva a todos nós, onde nós estamos todos, nesse avião. E a fuselagem é a própria economia neotestamentária de Deus, isto é, o plano de Deus para a salvação do homem, o plano da salvação completa do homem. Então, por isso o livro de Gálatas começa pela fé, não é pelas obras da lei, mas pelo ouvir da fé. A fé é um elemento principal para você alcançar essa graça que é próprio Cristo. E também ali é revelado que ao ganharmos a salvação por meio de Cristo, nós somos introduzidos na vida da igreja, e Gálatas 4 fala que nós somos colocados na vida da igreja para crescer, para amadurecer. Em seguida, nós então chegamos ao livro de Colossenses. Livro de Colossenses, já falamos, trata-se do mistério de Deus, que é Cristo. É uma das asas desse avião, e nós temos uma outra asa desse avião, que é Efésios, o livro de Efésios, que trata de mistério de Cristo, é a igreja. Portanto, o Gálatas, sendo o corpo principal do avião, onde nós estamos dentro, leva-nos com o plano da economia neotestamentária de Deus, com 2 asas, Colossenses e Efésios, para poder alçar voo. E nós ainda temos Filipenses, é o 4º livro, para nos dar uma direção, para nos dar o destino desse avião, Cristo nos chamando lá do alto, para que nós cheguemos até o destino, que é o reino de Deus. E, complementarmente, temos mais um livro, que é o Filemão. E o Filemão é a pista de decolagem desse avião, onde se trata do amor de Paulo para com Filemão, cuidando dele com amor, até que ele se tornou de uma pessoa inútil a uma pessoa útil. Portanto, tudo isso é importante na economia neotestamentária de Deus. Portanto, se nós queremos chegar lá, até o final do nosso destino da vida cristã, vida da igreja, que é o reino, nós precisamos desses 4 livros e mais um livro complementar, que é Filemão. E na terça-feira, o irmão Dong mostra para nós que em Antioquia havia um grupo de irmãos que oravam, que jejuavam. Eles não faziam as coisas meramente por opiniões humanas, por ideias humanas. Eles seguiam a orientação do Espírito. E como faziam isso? Eles oravam, eles jejuavam e dependiam do Espírito. Portanto, era muita oração, muita consagração. Aí, durante a primeira viagem, Barnabé e Paulo foram separados depois de uma oração
né, dos principais irmãos da igreja de Antioquia foram separados para a obra pelo Espírito Santo. E na sua primeira viagem, depois da visita à ilha de Chipre, aliás, levaram junto consigo Barnabé e Paulo a um jovem que era primo de Barnabé, João Marcos. Da ilha de Chipre até irem para o continente, entrando na região da Galáxia, eles provavelmente enfrentaram uma grande tempestade, houve um naufrágio. E provavelmente eles passaram, né, um dia na voragem do mar, e isso fez com que o jovem João Marcos não suportasse a viagem. Quando eles chegaram ao continente, ele foi o primeiro a voltar para casa da sua mãe em Jerusalém. Portanto, Paulo e Barnabé, eles estavam mais preparados, eles seguiram a viagem e assim concluíram, né, alcançando as pessoas na região da Galácia, primeiramente na Antioquia da Pisídia e depois nas três cidades, né, que são Listra, Derbe e Icônio, né? Icônio, Listra e Derbe. Portanto, nós queremos aproveitar agora para falar sobre João Marcos. João Marcos, ele era de uma família cuja a sua mãe amava muito ao Senhor. Quando Pedro, lá em Atos capítulo 12, quando Pedro foi preso por Herodes, que havia matado a Tiago, irmão de João, Pedro foi encarcerado, mas um anjo milagrosamente o tirou de lá. E Pedro, a primeira porta que ele bateu foi na casa da Maria, mãe de João Marcos. E ali, no capítulo 12, versículo 12, fala assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Né? Então, eu só queria ler até aqui, por quê? Para mostrar que a casa de Maria, mãe de João Marcos, era uma casa com uma certa posse, era uma casa grande, tinha criadas, né? E onde reunia a igreja em Jerusalém. Eles estavam reunidos em oração por Pedro. Portanto, ele cresceu numa família, né, que amava o Senhor, a sua mãe amava o Senhor, e certamente era uma família de posse, de uma casa, né, razoavelmente grande. Portanto, João Marcos, ele certamente foi pela insistência da sua mãe que Barnabé o levou para a obra. Todavia, nessa primeira viagem houve um fracasso, ele não suportou o sofrimento, voltou para casa. E muito provavelmente a Maria, a mãe dele, tenha insistido com Barnabé para que o levasse na segunda viagem. E quando, na volta da primeira viagem, Paulo e Barnabé encontraram a situação, tanto em Antioquia e nas igrejas dos gentios, havia a perturbação dos que vieram de Jerusalém, dizendo que não era suficiente apenas crer no Senhor Jesus e que teriam de passar por circuncisão e ainda guardar a lei de Moisés. Então, isso fez com que Paulo e Barnabé subissem até Jerusalém e ali conversassem com os presbíteros que estavam lá e para discutir esse assunto, e Pedro também estava. E nós conhecemos a situação, né, dessa reunião descrita em Atos, capítulo 15. Eu só queria chamar a atenção, não vou falar em detalhe, só vou chamar a atenção de que essa reunião, nós achávamos que a igreja de Jerusalém era liderada principalmente por Tiago, até como se fosse uma situação de um ditador que mandava em tudo, mas não é verdade. Em Atos 15 mostra que Tiago respeitava muito as opiniões de todos, então ele fez com que todos opinassem. E quando Pedro mostrou, né,
dizendo que Deus abriu a porta, por meio dele, a porta da salvação para os gentios, e não lhes impôs nenhuma carga. Carga essa que nem os judeus, nem os seus pais puderam suportar, por que colocar essa carga sobre os gentios? E depois Paulo e Barnabé puderam dar testemunho, e a conclusão foi dada por Tiago, só acrescentando que guardassem de 4 itens. O que nos chama a atenção é que não era ditador, o Tiago não era ditador, mas ele era excessivamente democrático, quer dizer, ele respeitava a opinião de todos. E nós queremos fazer um contraste entre a prática da igreja em Jerusalém, que era ouvir a opinião de todos e tomar uma decisão de acordo com as opiniões de todos. E a prática na igreja de Antioquia era totalmente diferente. Não era regida pela opinião de todos, mas pela oração e jejum dos líderes. Por isso, quando eles desceram até Antioquia, levando consigo Judas e Silas para ler a carta para a igreja de Antioquia, depois de ler a carta, Judas voltou e Silas não quis voltar. Por quê? Silas foi atraído pela situação espiritual da igreja em Antioquia. É isso que nós precisamos aprender. Ao lidar com a liderança da igreja, com a administração da igreja, não é ouvir a opinião de todos e tomar uma decisão conforme as opiniões. Nós precisamos aprender a depender do Espírito. A liderança precisa ser muito espiritual, precisa orar, precisa ter sensibilidade espiritual para saber o que o Espírito quer. Às vezes o Espírito quer uma coisa que é totalmente contrária das opiniões humanas. Por isso, irmão, isso é muito importante, para não desviarmos do que o Espírito quer. Bom, voltando então para a situação de João Marcos, e João Marcos, na segunda viagem que Paulo e Barnabé decidiram sair novamente, Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria, porque ele não queria levar aquele jovem que deixaram a eles no meio do caminho. E tiveram tal desavença que eles se separaram. Paulo levou a Silas para revisitar as igrejas da Galácia, e Barnabé tomou a João Marcos, eles foram para o Chipre. Aparentemente, depois do Chipre, não foi mais mencionado o nome de Barnabé. Isso fez com que alguns deduzissem que o Espírito Santo não se alegrou com a atitude de Barnabé e o Espírito seguiu na direção de Paulo. Nós queremos dizer que talvez não seja bem assim, porque mesmo que Barnabé, seu nome não tenha mais sido citado, mas João Marcos, por meio de Barnabé, nós sabemos mais tarde que ele acabou sendo um companheiro de Pedro, lá em Mesopotâmia. Pedro chamou-o de um filho amado. E também o próprio Paulo considerou ele como um cooperador importante dele. Quer dizer, então, tudo isso é mérito de Barnabé. Então, é isso que nós queremos falar nessa semana. Porque a importância de Barnabé na vida desses jovens. Até mesmo Saulo, não sei se vocês se lembram. Saulo, quando foi salvo em Damasco, quando ele de Damasco saiu fugido, porque ele vira a revelação, ele queria discutir com os judeus e isso fez com que os judeus quisessem matá-lo. Ele foi descido num cesto, pela muralha da cidade, fugiu de lá e foi para Jerusalém. Em Jerusalém ninguém queria recebê-lo, porque ele tinha a fama de um que perseguia a igreja. Mas Barnabé foi um que levou a Saulo, para conhecer os irmãos ali. Quer dizer, então Barnabé tem esse bom coração de aperfeiçoar os jovens. E mais tarde o próprio Saulo ficou em Jerusalém, também continua discutindo com os judeus, e os judeus de lá também procuraram matá-lo. Então os irmãos o mandaram para Tarso, e ali ficou ele em Tarso, e a igreja teve paz. Então, quer dizer, Paulo, quando era jovem, ele era muito impetuoso, e com isso causou alguns problemas, e os irmãos acharam melhor deixar ele na casa dele, lá em Tarso. Ele ficou lá. E quando Barnabé foi enviado pela igreja em Jerusalém, quando surgiu a igreja de Antioquia,
E Barnabé foi para Antioquia, viu a situação boa lá e foi até Tarso para buscar o Saulo. Veja o coração de Barnabé, é esse coração que nós precisamos ter, de aperfeiçoar mais jovens. E levando o Saulo lá para Antioquia, viveu 1 ano a vida da igreja. Saulo precisava aprender a servir ao Senhor junto com as outras pessoas. Então, tudo isso é mérito de Barnabé. E nós hoje precisamos aprender a ser esses Barnabés de hoje, né? Nós precisamos aperfeiçoar os nossos jovens e levá-los para servir ao Senhor, ainda que eles tenham fraquezas, né? Tenham tido problemas no meio do serviço, mas nós temos que ver que nós também éramos assim, não é isso? Ninguém nasceu, né, sabendo servir ao Senhor. Então nós precisamos ter paciência, o amor e perseverança com, né, essas pessoas. Portanto, eu acho que eu falei todos os pontos principais dessa semana e só vou ler aqui no final, né, que no domingo, na página 85, no terceiro parágrafo, irmão Dong fala assim: devemos estar dispostos a dar aos jovens novas oportunidades de aperfeiçoamento. Talvez aquele jovem que consideramos inútil seja, aos olhos do Espírito, alguém que se tornará útil. Podemos nos enganar, mas o Espírito de Deus jamais se engana. Muitos de nós também somos assim. Mesmo quando tentamos praticar o encargo da evangelização, podemos desanimar frente às dificuldades. Por essa razão, devemos nos compadecer das pessoas e, em especial, dos jovens, quando se mostram desanimados para servir ao Senhor. A geração deles depara com muitas distrações e pode, algumas vezes, oscilar em seus objetivos. Por isso, por amor a eles, sempre devemos manter um caminho de volta aberto para aqueles que desejam se arrepender. Louvado seja o Senhor, pois no viver da igreja podemos acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Esse tipo de atitude mostra na prática a graça de Deus na verdade. Espero que você tenha sido ajudado e também encorajo vocês a fazer inscrição, né, desse programa, tá, do tutorial, né, para o benefício de todos, para fortalecer ainda, né, a divulgação desse material do Instituto Vida para Todos. Obrigado.